Bom dia, pessoal. Meu nome é Guilherme Cesar Enardi, sou professor de História da Rede Estadual do Paraná, sou formado em História, sou mestre em História também, e hoje eu preparei para nós uma aula de História do sétimo ano sobre a Reforma Luterana. A aula, então, como já dito, é sobre a Reforma Luterana, mas para a gente criar um conhecimento, eu coloquei três objetivos para a gente produzir, para a gente tentar alcançar enquanto conhecimento. Quais são esses? O que é a tal da Reforma Luterana? Quem são os luteranos? E quem foi Martinho Lutero? Primeiro, então, vamos tentar responder essa primeira pergunta. Mas vamos pelo título da nossa aula aqui. Reforma Luterana. Quando a gente fala de reforma, o que a gente fala? Pensa na nossa casa. A nossa casa ela tem uma estrutura. Aí você começa a não gostar da janela, você não começa a não gostar da porta. E o que você pode fazer? Uma reforma. Mas a casa em si, ela vai mudar ou ela vai continuar do mesmo jeito? A ideia de reforma é que se mantenha a casa, mas se mude alguma coisa que não presta. Seguindo nessa lógica, vamos pensar. A reforma luterana está falando de uma reforma que acontece na Igreja Católica. Então, luteranos são seguidores de Lutero. Uma questão que eu quero chamar a atenção para nos instigar a nossa curiosidade de pensar: olha, por que é importante, professor, saber quem são esses luteranos? Porque esses luteranos estão presentes na nossa sociedade atual no mundo inteiro e principalmente, sabe aonde? Na nossa cidade. Vamos olhar bem aqui. Esse mapa, vocês reconhecem que cidade é esse mapa? Esse mapa é da nossa cidade, da cidade de Toledo. Mas olha como que é legal. Uma coisa que eu queria ensinar para vocês que é assim, ó, se vocês querem achar um bairro, a escola ou qualquer local dentro da sua cidade ou de outra cidade, vocês podem digitar no Google, onde é que tem aqui, ó. Aqui eu coloquei a fonte, Google Maps. Mas é só vocês digitarem no Google a palavra, por exemplo, eu digitei Igrejas Luteranas da cidade de Toledo e apareceu para nós o local no mapa. Esse mapa no Google você pode abrir ele e achar a rua bem certinho. Aqui, como está um pouco mais longe, a gente não se atenta tanto ao local, mas sabe que fica na cidade de Toledo. Então, aqui a gente tem igrejas na cidade de Toledo. Às vezes vocês já podem ter visto alguma delas, alguns de vocês podem ser luterano, ter frequentado. Então, cada igreja vai ter o seu nome e como a gente vê, existem bastante dessa igreja em Toledo e bastante de seus seguidores e seguidores de Lutero na nossa cidade. Como aqui na Igreja Evangélica Luterana, Igreja Batista, Comunidade Evangélica, entre outras. Nesse slide eu trouxe para nós o site dos luteranos no Brasil. Olha a fonte aqui embaixo. luteranos.com.br, mas eu fui lá procurando no site achei a paróquia de Toledo. Já é interessante o site. Se a gente olhar na primeira página, que a gente vai ter aqui essas palavras que estão jogadas, umas maiores e outras menores, são as palavras que mais se procuram no site. E dentre elas está a Bíblia e a Reforma. E daqui a pouco a gente já vai entender por que essas palavras são importantes para os luteranos. Aqui chegamos então no nosso querido Martinho Lutero. Quem foi essa figura qual merece ser estudada por nós no dia de hoje? Que a gente venha aqui na nossa aula para saber quem foi. O Martinho Lutero nasceu em 1483 na cidade alemã de Eisleben. Com 18 anos, Lutero entrou na Universidade de Erfurt para estudar Direito. Aqui a gente tem uma imagem dele lendo a Bíblia. No entanto, na verdade, ele se interessava mais pelo estudo da Bíblia e por isso trocou o curso de Direito pelo de Teologia. Ele foi fazer Direito porque seu pai, Gustavo, queria que ele fizesse Direito. Mas o seu anseio pela vida, sua vontade pela vida, seu desejo era seguir a palavra do Senhor. Mas aí que começa a aparecer contradições dentro da igreja para Lutero. Porque ele era um cara que lia muito a Bíblia. E naquela época, a Bíblia só era feita em latim, só era escrita em latim.
E as missas só eram faladas em latim e muitos dos povos não conseguiam entender o que estava escrito na palavra da Bíblia e sua interpretação cabia aos padres e os monges da época. E eles tinham a sua interpretação e o povo não podia ter a interpretação deles da palavra de Deus. A gente sabe que as pessoas que querem chegar em Deus, no cristianismo, se utilizam da Bíblia como um caminho, que vou deixar minha mão assim, um caminho para se chegar a Deus. A Bíblia tem esse fundamento. E Martinho Lutero ficava pensando, mas vamos pensar, se a Bíblia é o caminho para Deus e as pessoas não têm acesso à Bíblia, a Igreja Católica está virando o acesso a Deus. Essa é uma questão que ficou na mente de Lutero naquele período. A Igreja Católica seria o único caminho a Deus? Então ele foi, sendo um monge, seguindo o caminho de Deus pela Igreja Católica. Mas como um vasto leitor da Bíblia, alguém que leu a Bíblia muitas vezes, passou tempos e tempos lendo a Bíblia, ele se sentia meio contraditório, porque ele seguia a Bíblia, seguia o caminho de Deus e olhava na Igreja Católica uma outra visão. É como se ele estivesse andando em duas estradas. Uma estrada o que a Igreja Católica falava na época e outra era o que a Bíblia falava. Indignado com algumas questões da Igreja Católica, o Martinho Lutero criou 95 teses. O que são teses? São ideias elaboradas, construídas racionalmente contra as práticas que a Igreja Católica fazia. Práticas e visões de mundo que para ele não eram as visões escritas na Bíblia. Então, entendendo o que é a reforma, são esses questionamentos dentro da própria Igreja Católica. Vamos voltar na ideia da casa. É pensar a casa ainda uma estrutura, mas uma mudança dentro dela. É como se o objetivo do Lutero no final fosse assim, ó. Ele pensava assim: para o homem chegar a Deus, hoje em dia, ele precisa passar pela igreja. O objetivo do Lutero era acabar com a igreja, era criar um caminho onde o homem chegasse a Deus. Então, o que o Lutero vai fazer? Ele vai traduzir a Bíblia para as pessoas poderem ler, porque a Bíblia é o caminho para se chegar a Deus. Naquele fragmento histórico que a gente viu antes, eram as 95 teses que o Lutero escreveu. Mas o que ele fez para isso? Olha o que ele fez. Em 1517, Martinho Lutero afixou 95 teses na parede do castelo de Wittenberg, desafiando as autoridades da Igreja Católica. O conteúdo das 95 teses luteranas tinha como alvo principalmente o tema da venda das indulgências. E o que era? O perdão concedido pela autoridade religiosa para a absolvição dos pecados. Ou seja, retomando aqui, se lembra quando eu falei agora há pouco que Lutero estava querendo acabar com a mediação da igreja com Deus? Traduzindo a Bíblia foi o mecanismo que ele achou para chegar no seu objetivo. Por isso, pessoal, é tão importante estudar quem foi Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero reformulou a Igreja Católica e a nossa forma de se comunicar com Deus. Porque até então, a forma das pessoas se comunicarem com Deus era através da igreja. Depois da tradução da Bíblia, as pessoas tiveram acesso à palavra de Deus. Olha, vamos ver alguns pontos aqui. É a fé em Deus que salva a pessoa, não suas boas ações. Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia e a Bíblia é a única fonte da verdade. A atividade que eu propus para nós é a gente fazer grupo de 4 pessoas na sala e escrever 10 perguntas que a gente queria fazer sobre alguma pessoa luterana, curiosidades sobre a vida dessas pessoas. Aí em casa a gente vai conversar com o pai e com a mãe e perguntar se eles têm algum amigo, tio, algum parente que é dessa religião, para depois esse grupo se reunir com essa pessoa e gravar em um vídeo em formato de podcast ou só áudio, respondendo essas curiosidades com essas pessoas. Espero que tenham gostado da aula. Tchau!